Daqui a pouquinho eu volto, porque ainda tem outros assuntos pegando aqui e um envolvendo o Arboleda. A gente comentava ontem sobre o Arboleda aqui no programa. Tá pegando uma situação aí envolvendo o zagueiro do São Paulo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora a notícia é Dorival Júnior. Michele. Valeu, Zé. Bom, sobre isso que você estava comentando do Dorival, o técnico em exercício o presidente em exercício é o Edinaldo. Então, o que ele fizer tem vigor. Então, se ele contratar o Dorival está contratado como técnico. Pode ser que depois venha um outro presidente e demita o Dorival e arque com as consequências da multa que tiver. Mas o Dorival não cai se o Edinaldo cair. Não cai. O Dorival tem a multa de 3 salários, eu acho, no São Paulo. Então, aí é uma questão de acertar isso, mas... eu acredito enquete, espera um pouquinho, eu vou falar a enquete que o chileno pediu e aí eu já passo para vocês discutem tudo. Certo. Dorival e tudo mais. A enquete do dia que está no site gazetesportiva.com para você de casa aproveitar e já ir votando. O Dorival é o nome ideal para dirigir a seleção brasileira? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com e pelo YouTube você também dá a sua opinião. Aí não vale o São Paulino que não quer perder o Dorival, né? Mas é isso, é a mesma coisa do palmeirense que não quer perder o Abel. E aí? Agora tá contigo. Não, o Dorival, ele sempre admitiu que seria um sonho assumir a seleção brasileira. Não é de hoje que ele está sendo cotado para o cargo. Ele já era um dos grandes favoritos depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo. Inclusive, foi uma surpresa o Dorival não ter recebido esse convite. E agora esse convite ele deve chegar. O Edinaldo já admite que o plano A é o treinador do São Paulo. O São Paulo conta muito com o Dorival para 2024 porque é um ano importante para o clube, o ano em que o clube volta à Libertadores. As contratações que o São Paulo fez contou com o aval do treinador. Muitas das contratações até foram indicadas pelo treinador. O Eric, atacante do Ceará, trabalhou com o Dorival no período que o Dorival esteve no Ceará. O São Paulo também teve interesse em outros jogadores que chegaram a trabalhar com o Dorival em algum momento, mas aqui, por enquanto, ainda não tiveram negociações concretizadas, mas o São Paulo segue atuando no mercado. Então, muito passa pelo Dorival para o ano de 2024 do São Paulo, e o Dorival indo para a seleção brasileira, esse ano especial do clube acaba sendo comprometido, até porque em menos de um mês tem a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E o Palmeiras com Caio Paulista, um jogador que o clube consegue tirar do São Paulo, enfim, vários ingredientes, um confronto em que as duas equipes estão se acostumando a se enfrentar há muito tempo. Então eu acho que para o São Paulo é uma bomba, o torcedor tem todo motivo para ficar bastante preocupado, porque, como o Zé Paes falou aí, não tem muitos nomes para o São Paulo correr atrás para substituir o Dorival. O diretor, antes do Salazar falar, pediu para eu chamar o José Paes, que quer dar mais um pitaquinho, e aí o Salazar vem para fazer o comentário dele. Pois não, José Paes? São duas informações bem rapidinho, Michele. Primeiro, que o Edinaldo ligou para o Júlio Casares para dizer, olha, eu tenho interesse em contratar o seu técnico, tenho interesse no Dorival Júnior. E o empresário do Dorival Júnior, ontem à noite, ele postou uma imagem, a gente tem até aí para mostrar para vocês aqui no Gazeta Esportiva, o Edson Codor. Ele postou essa imagem aí do Dorival beijando ali a medalha de campeão da Copa do Brasil. O diretor me disse aqui que deu um probleminha aí para mostrar a imagem, mas você pode ir lá no Instagram, pode ir nas redes sociais, aliás, porque o Codor ele tirou do Instagram. Ele posta uma foto do Dorival ali beijando a medalha de campeão da Copa do Brasil com o uniforme do São Paulo, marca o Dorival e marca o São Paulo. Depois o empresário deletou essa foto. Então, assim, tudo vai se criando, uma história vai se criando, vai dando margem para que a gente imagine várias situações. Depois disso, as redes sociais ficaram todas assim, todo mundo comentando sobre isso, mas o que ele quis dizer? O que será que ele quis com essa foto? Depois ele deleta. Enfim, repito, o clima é de muita insegurança aqui no São Paulo Futebol Clube. Mi. Valeu, José Paes. E aí, Salazar? Olha, a nossa pergunta da enquete qual que era mesmo? Se o Dorival é o... É o nome certo para ser o técnico da seleção brasileira? Eu acho que sim. Inclusive, a gente, sem imaginar que isso tudo fosse acontecer, a gente falou aqui sobre o nome do Dorival, falei que eu era a favor dessa escolha pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior é um cara de 61 anos de idade, entra muito naquilo que eu falei, de estar vivendo um grande momento na carreira, acabou de ganhar uma Copa do Brasil, aliás, bicampeão seguido aí da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, na penúltima Libertadores. O Dorival Júnior, ele já pegou time na zona do rebaixamento e subiu com esse time, livrou esse time do rebaixamento. Já pegou time cheio de craque, aí como era o Flamengo recentemente, e foi campeão. O Dorival Júnior, o que eu quero dizer com isso? Ele já passou por muita coisa no futebol, ele já provou o seu valor em times estruturados, em times bagunçados, em times desacreditados, em times bem montados,
O Dorival passou por futebol gaúcho, campeão paulista, campeão paranaense, campeão, ganhou a Copa do Brasil, como eu disse, ganhou a Libertadores, enfim. O Dorival Júnior, para mim, é um cara que se provou, é um cara atualizado, é um cara que se dá muito bem com os jogadores, é um cara que está bem, está em grande fase. Para mim, ele tem todos os pré-requisitos para assumir a seleção brasileira nesse momento, já que quando você olha para o lado e olha para os técnicos brasileiros, quem que você tem de opção, né? Também não tem tanta concorrência assim. Para mim, o Tite ainda é o melhor, mas o Tite é carta fora do baralho nesse momento. Então, vejo sim o Dorival como um técnico preparado e ideal para esse momento da seleção. Agora, o que eu não concordo é do Edinaldo fazer essa contratação. Exatamente. O próximo jogo da seleção brasileira é só em março. A seleção vai fazer 2 amistosos lá para o fim de março, segunda quinzena de março. O Edinaldo ele assume com uma liminar, ele sabe que ele não vai ficar. Qual é a necessidade do Edinaldo definir o futuro da seleção brasileira? É muita vaidade, só pode ser muita vaidade. Porque agora o que a CBF precisa é se acertar, definir quem vai ser o presidente, definir os seus caminhos. O Edinaldo não tinha que se atropelar e tomar essa decisão aí, prestes a sair da sala, sabe? Não deveria ser assim. Mas ele tem a caneta e com a caneta, se ele escolher o Dorival, ao meu ver, pelo menos, é um nome correto, né? Um nome que eu não vou criticar. Agora, o São Paulo, de fato, tem uma bomba para resolver, porque vai fazer muita falta. Aquela foto que eles estavam comentando, agora a gente tem, ela está no ponto aí para mostrar para vocês, olha lá. Essa foto que foi postada e apagada da conta do empresário do Dorival. Ele postou ontem à noite e depois apagou. Por quê? Muitos torcedores interpretaram essa foto como assim, um adeus ao São Paulo com a missão cumprida. Ganhei a Copa do Brasil, um título inédito para o clube. Eu posso ir à seleção sem peso na consciência porque... Não me critique, lembra que eu acabei de ganhar a Não Copa. devo nada para o São Paulo e o São Paulo também não me deve nada. É engraçado o Edinaldo fazer isso justamente... A gente sabe que ele não vai ficar. Exatamente, esse é o ponto. Não deveria fazer barulho. isso. Exatamente. Agora, e não dá para criticar o Dorival Júnior, tem São Paulino. Poxa, mas vai largar o clube no meio do projeto e tal. O cara perde 3 jogos, os clubes são os primeiros a demitir o técnico. Nenhum técnico dura em má fase, os caras demitem, não dá para tirar o elenco, tira o técnico. Então o técnico recebe um convite da seleção brasileira, ele não tem realmente... Eu não tem que pensar, muito, gosto muito da ideia, acho que tem tudo para dar certo. Acho que a chance de dar certo é muito maior que a do Fernando Diniz. O Muricy mesmo já disse em entrevistas, poxa, a CBF foi atrás do Ancelotti, a gente tem um Ancelotti, entre aspas, aqui no Brasil, que o Dorival, ele vê o perfil do Dorival muito parecido com o perfil do Ancelotti, pela boa gestão de grupo, pelo estilo de jogo, por não ser um treinador adepto de ideias muito complexas, mas aliás, que ele consegue se adapta, implementar eu gosto futebol. disso. O Dorival, ele sempre gostou do futebol ofensivo, mas ele sempre se adaptou aos times e às características. Ele não é um cara engessado. Muito bem as características individuais dos jogadores em prol do coletivo. Ele não é um cara engessado. Não é um cara engessado, ele é um cara que se adapta, é um cara que joga em diferentes sistemas. Eu gosto muito, sempre fui fã aí do trabalho do Dorival Júnior e entendo que é o momento dele, sim. Tem tudo para dar certo. Agora, Boa, o São Dorival. Paulo é uma bucha, viu? Cuca, não? Eu acredito que o São Paulo não vai comprar uma briga dessa, principalmente depois da repercussão que teve do Cuca no Corinthians. Lógico, essa semana saiu a situação do caso Cuca e tudo mais, mas não há em nenhum momento... Ele tem uma identificação com o São Paulo, né? Ele jogou no São Paulo. Já passou duas vezes pelo clube. Só que assim, em nenhum momento o processo diz que o Cuca foi inocentado. Isso pega muito no julgamento de muitos torcedores, da mídia, enfim. Eu acho que o Casares, pela popularidade que ele alcançou agora no final do ano com todos esses acordos super positivos do São Paulo, ele não vai querer comprometer a popularidade dele, que agora está em alta. A questão é que o Cuca conseguiu anular o processo e o São Paulo precisa de um técnico. E não há opções no mercado. E não há opções no mercado. Se não for no Cuca, que para mim é um grande técnico, a parte dessa história toda, para mim é um grande técnico e quer trabalhar, quer voltar a trabalhar, essa informação que a gente apurou, se não for o Cuca, então o São Paulo provavelmente vai ter que apostar num desses caras estrangeiros, os outros são apostas. Que sempre no falam, ano de Libertadores, mas é uma grande incógnita. Supercopa do Brasil logo no início da temporada. Isso é e aí difícil. você tem que ver o Dorival